As pessoas não fazem as perguntas que para mim que deveriam fazer. Eu vou visitar uma igreja, estou procurando uma igreja. Eu acho que a primeira pergunta é: quem é esse pastor? Qual a história dele? Qual é a família dele? Qual é a trajetória dele? O pessoal só está em busca das sensações do culto. E as sensações do culto hoje podem ser Tá fabricadas, muito sensorial a coisa, né, cara? completamente sensorial. E, assim, esse sensorial pode ser fabricado por Completamente. música, por iluminação, por uma liturgia, de certa forma, voltada para o entretenimento, mas ao mesmo tempo que toca as emoções. Hoje tem muito de neurociência nesse ambiente. Então, as pessoas deveriam fazer as perguntas mais coerentes. Porque eu tenho um amigo, o Paulo Borges Júnior, que ele diz: olha, os crentes hoje, os crentes mais maduros, já estão muito completos, estão muito tempo com culto bom, podem suportar culto ruim, esperando que o pastor se forme de fato, entendeu? Que seja passado na moenda da experiência ministerial. Mas hoje as pessoas não querem isso. Então, é muito importante, quando alguém está buscando uma comunidade de fé, uma família de fé para poder conviver, saber qual é a história desse pastor, de onde ele vem, como é que é a família dele. Procurar esses detalhes mais profundamente, porque senão você corre o risco de estar na mão não de um cara malévolo, um maligno, mas pode estar na mão de um neófito que, com toda a sinceridade, está caminhando na direção Um errada. ignorante no sentido da É, palavra, né? exatamente. Ele pode estar muito sincero, mas caminhando na direção errada e levando gente na direção errada. Esse que é o grande problema da vida. Então, aí, essas pessoas elas precisam ter um senso crítico para fazer essas perguntas, né? Eu acho que, assim, a pessoa não vai conseguir fazer uma Um pergunta dessa. novo convertido, não. Isso, Novo convertido, ele vai, infelizmente, vai passar pelos processos naturais, exato. até que o Espírito Santo ilumine o coração dele para ele saber fazer as escolhas que precisa E o fazer. que que levou o crente velho É o a passar por isso? Aí que tá. O crente velho vai em busca de sensações. Essa é a minha preocupação hoje. Em busca de sensações, de elementos sensoriais que apontam para um sentimento de que está se sentindo bem naquele ambiente. E não importa se aquilo de fato está fazendo bem para ele e, de fato, se ele vai entender que ele precisa levantar-se dali e fazer o bem para as pessoas. Ele está se sentindo bem e, e não necessariamente sendo transformado. Você acha que aquela questão que a gente, de vez em quando, fala, né, e pensa, que, que mantém essa separação do mundo e da igreja, você acha que as coisas que estão no cotidiano, né, as coisas que estão acontecendo por aí, inclusive questões da internet que faz a gente ficar rolando a tela, né? Com a gente, que eu digo, o ser humano ficar rolando a tela para poder ter aquela coisa, aquele sentimento de prazer e tudo mais. Tu acha que tudo isso que está sendo falado aí, inclusive aquela coisa do líquido, né? O próprio Bauman Sociedade fala, líquida. que fala dos relacionamentos líquidos, que é muito fácil começar e muito fácil Terminar. terminar. Você acha que isso invadiu para o corpo da igreja, no sentido dos membros? Institucionalmente, sim. Institucionalmente, sim. A igreja hoje evangélica brasileira, para ficar no nosso grupo, né, porque eu não sou daqueles que atiram de fora, né? Sim, Eu estou olhando, mas eu estou dentro. certo. Eu acho que a gente está vivendo uma realidade muito complexa, porque os nossos números são absolutamente fantásticos. Estou falando do ponto de vista dos crescimentos avaliados aí até pelo IBGE, mas os números de violência, os números de maldade, os números de perversidade social também crescem na mesma Doido isso, velocidade. né? Então, Deveria ser. deveria ser inverso. Deveria ser inverso. Por exemplo, no ambiente onde a igreja cresce, devia diminuir o número de gravidezes adolescentes, devia diminuir o número de divórcios, deveria diminuir o número de violência doméstica, deveria diminuir o número de roubo, dos atos de violência da sociedade, imediatamente. E isso você não consegue comprovar. É difícil atribuir um culpado para isso, né? Nem É difícil. queremos achar, né? E nem queremos achar. Agora, é, eu, sendo um realista aqui no sentido de observar do que a gente está falando de ministério, a gente percebe que essa questão do ministério pastoral passa, se a gente
pudesse usar a palavra culpa, passa perto da culpa, por conta dessa questão de Eu abrir chamaria mão. de responsabilidade. Responsabilidade, pode ser. Eu acho que a gente. Porque eu percebo, né, sobre essa questão de qualquer. Quando eu falo qualquer um, parece que a gente quer se colocar num nível acima, mas na verdade qualquer um pode ser, desde que tenha sido preparado para aquilo ou chamado para aquilo em relação ao ministério. Mas eu percebo que a coisa, essa queima de etapa que você disse, que você mencionou, tem levado a uma condução muito ruim desse povo. E a transformação desse povo também tem passado por essa questão dessa queima de etapas, por Com conta dessa certeza. questão. Porque não é a maldade em si, mas é o testemunho que se tem. A pessoa olha aquilo, o ministério é isso. E ele vai para aquilo como se fosse aquilo mesmo. Ele acredita que é aquilo, daquele jeito que faz. Ele não é dada a ele a possibilidade de enxergar outras nuances. E com isso ele fica muito mais fragilizado. E o povo em si vai sendo formado e trabalhado dentro dessa dinâmica que atende uma demanda de crescimento. Eu preciso de mais pastores porque nós estamos crescendo, 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 e a gente vai fazendo assim, dessa forma. Eu não sei onde isso vai dar, mas teologicamente falando, embora eu sei que muita gente vai discordar de mim, teologicamente falando, eu vejo, olhando para os retratos bíblicos do final das coisas, eu vejo muito mais uma apostasia do que um avivamento. Eu não consigo, à luz das Escrituras, enxergar avivamento para o final. Eu tenho essa percepção também, mas por que que o pessoal está falando que está tendo avivamento? É, O o que que você avivamento, acha? o avivamento é olhado de fora. Quem diz que a gente está vivendo avivamento, diz num olhar de fora, apenas reverberando resultados numéricos, Certo. não as pesquisas e índices do IBGE, num sentido de transformação da cultura e da estrutura cultural e sociológica que a gente vive. O que aconteceu de mudança é que, ao invés de terem presos com nomes que não eram bíblicos, hoje os nossos prisioneiros, na sua maioria, têm nomes bíblicos. Isso, né? Isso Isso revela muita coisa, né, revela cara? muita coisa. Então, assim, eu diria, para ser prático, que essa loucura que se deu conta para a gente ter resultados, e esses resultados acabam sendo o norteador do sucesso. Então, a palavra sucesso invadiu o universo evangélico, o resultado invadiu o universo evangélico, e nós abandonamos uma questão muito simples, do Salmo 1, que vai dizer que o justo é como a árvore plantada junto aos ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria. Nós entramos numa onda de frutos transgênicos. Uhum, Todo mundo gosta de uva sem caroço, correto? É uhum, maravilhoso uma uva uhum. sem caroço. Só que como é que uma uva sem caroço gera outra uva? Não gera, né? Não gera. Ela é só resultado de uma transgenia. A minha preocupação é que isso que a gente esteja vendo seja muito mais resultado de uma transgenia do que uma frutificação efetiva. Caraca, hein? É, Nós estamos muito mais, com todo respeito, viu, Henrique? Todo respeito é só para a gente pensar. Não é uhum. para dizer assim, o pastor César está certo. Entendi. Não, para pensar. Nós estamos muito mais parecidos com um centro de abastecimento, eu vou dizer dois nomes, Ceasa ou Cobal, que tem muito fruto, mas não produziu nenhum. E a maior parte daqueles frutos são transgênicos. São frutos de mecanismos antinaturais que dão resultados para alimentar a demanda de uma multidão que está faminta. E aí a gente esbarra na questão da transgenia espiritual e religiosa. Para mim, o que nós estamos vendo de números tem muito mais a ver com transgenia do que com frutificação junto aos ribeiros das águas. A gente não está respeitando as estações, o tempo de frutificar, porque existe tempo para frutificar e tempo para não frutificar. O que nós temos que rechaçar
e reagir contra é a aparência da frutificação, que foi Jesus que fez com que a figueira secasse, porque ela dava pinta de que Aham, frutificava, mas não. mas não frutificava. Você falou de que as pessoas que estão sendo alimentadas com aquilo que as pessoas querem, né? Jesus, quando alimentou o povo ali, o peixe, pão, alimentou dentro de uma necessidade das pessoas realmente. Ele viu que ele queria alimentar as pessoas, ele queria levar algo para aquelas pessoas de fato, né? Estou falando num ponto de vista físico mesmo, né? Matar a fome. Hoje, se mata a fome das pessoas dentro de uma necessidade que as pessoas têm, dentro daquilo que elas querem ter, que é o prazer. É uma questão sensorial. É só o gosto. Hoje nós estamos, ao invés de pão e peixe, nós estamos servindo algodão doce. Exato.